Olá, seguidores, tudo bem? Mais uma vez encontramos aqui no Bons Amigos Pet, né? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que vocês vão ver aí no intervalo. Prestigiem-os, porque eles que permitem que a gente leve esse programa até você sempre. Se inscreva no canal, lá no YouTube, curta lá no Facebook e no Instagram, que a gente estiver vendo, ative as notificações, esse sininho que tem aí em cima, ative que toda hora que a gente postar um conteúdo novo, e nós temos conteúdos todos os dias, você vai receber as notificações. Eu estou hoje aqui com a psicóloga Eliane Messias. Eu perguntei qual o sobrenome que ela gosta de ser tratada. E ela já veio no nosso programa. Bem-vinda, primeiro. Obrigada. Eliane já veio aqui várias vezes, em outras ocasiões. Sim. E sempre com boa repercussão no que ela traz. E hoje eu convidei ela para a gente falar sobre terapias assistidas por animais, para saber o que é isso, e se ela faz isso lá no consultório dela, quem pode, que bicho que pode, qual animal que pode, né? São tantas dúvidas, né? Então, Brenda, uma coisa importante para a gente falar é primeiro diferenciar, tá? Porque existem as intervenções assistidas por animais. Dentro desse leque grande que são as intervenções, nós temos as atividades assistidas por animais, a educação assistida por animais e a terapia assistida por animais. Então é importante a gente diferenciar, por quê? Às vezes as pessoas estão fazendo atividades assistidas e pensam que são terapias. Não são. As atividades são procedimentos mais livres. Vamos supor, Brenda, você que gosta dos animais, você tem um cachorrinho bem dócil lá na sua casa e você resolve reunir algumas crianças, vamos supor, lá na sua casa, que tem uma área grande, e fazer uma atividade lá com as crianças, Dia das Crianças, vamos supor. Aí você vai chamar as crianças e colocar as crianças para brincar com o cachorro, né? Fazer carinho. Quer fazer carinho, correr, brincar, ok. Isso são atividades, né? É uma pessoa que não tem um preparo específico para aquilo, né? Tô dando um exemplo da Brenda, né? Também é um cão que não tem um preparo, uma seleção específica para aquilo, mas ela sabe, ela confia no animalzinho dela, ela sabe que ela pode colocar aquele animal junto com as crianças. Não tem um planejamento, não precisa seguir muita regra, e é isso. Sim. Tá? É o básico, só com mais gente, né? Isso mesmo. Mas requer responsabilidade também, lógico, né? Tanto com os participantes quanto com os animais. Sim. Né? E a educação assistida são atividades voltadas para a área da educação, onde nós usamos os animais, em grande maioria os cães, como também um fator colaborativo, de colaboração naquela atividade. Então, vamos supor, atividade de leitura. As crianças que têm dificuldade para ler, por exemplo, eu posso colocar para ler um livrinho para o cachorro. Esse é o tipo de atividade já bem divulgada, que na verdade também é a precursora da educação assistida por animais, que foi um projeto fora do país que ajudava crianças com dificuldades a ir bem na escola na questão da leitura. Mas parece que eu vi nas suas redes sociais, eu tô colocando as redes sociais dela aqui, tá, Uhum. gente? Que esse cachorrinho, ele vem com colete? Sim, muitas vezes eles têm vários coletes. Porque de acordo com o que a gente vai trabalhar, nós colocamos ali. Vamos supor que a professora vai trabalhar alguma matemática. Aí dentro daquele colete tem vários bolsos, dos vários tipos. Ela vai ali então colocar as coisas ali dentro que ela vai trabalhar a matemática com aquela criança, ou com aquelas crianças, aquele grupo de criança, e o cão ele entra ali como um co-participante da ação, um fator de motivador de interesse por aquela atividade. Tá bom? Eliane, vamos lá no intervalo? Sim, A claro. gente continua nesse assunto no próximo bloco. Já que já é a gente interessante. Voltamos. Até daqui a pouco.
Estamos de volta no Bons Amigos Pet com a psicóloga. Você tem outra... O seu currículo é grande, eu sei. Mas lá no seu Instagram tem psicóloga e o quê? Eu também sou terapeuta sistêmica também. Terapeuta sistêmica Eliane Messias, que está falando sobre as terapias e as atividades com os animais. Na verdade, a diferença de uma com a outra. No bloco anterior, a gente falou de um animal na sala de aula, que a professora vai trabalhar a matemática com ele, e dentro do colete ela coloca alguns materiais que vai usar para incentivar. Porque aí vai da professora, né, da condução daquela aula, né, o que ela vai colocar ali. Vamos supor, grãos de feijão, alguma coisa assim, que a professora vai trabalhar. Então, os recursos, eles saem deste colete como uma forma surpresa, né, para surpreender a criança, para envolver a criança. Mas então, uma dúvida. O animal que vai para a sala de aula com a professora, tem que ter o responsável junto com ele ali dentro? O responsável fica sentadinho lá olhando? Olha, na educação pode, né? Vamos supor que o cachorro é meu e você é a professora. Eu sou a treinadora desse cão, porque aí é uma coisa que eu vou destacar. Nas atividades, o cão não precisa de um preparo prévio e nem a pessoa que vai aplicar a atividade não precisa. Na educação já precisamos. Tá. E também na terapia ainda mais, né? Então, se no consultório. Se você vai para uma sala de aula ou se você tem uma sala de recursos, uma sala de aula particular que você vai receber uma criança para uma atividade pedagógica, você tem que saber usar o recurso chamado animal, né? Então, por exemplo, você tem que ter uma interação com aquele cachorro. Esse cachorro, ele é previamente selecionado, no caso dos cães, que são os mais usados, né, gente? Estou falando de cachorros, mas as terapias assistidas por animais, as atividades também envolvem outros animais que já eu falo também. Então, aquele animal ele tem que ser devidamente selecionado, porque nem todo animal tem a propensão para esse tipo de trabalho, né? Ele tem que ter um certo nível de paciência, tolerância. Porque é muita agitação, Ou seja, o temperamento daquele animal deve ser avaliado. E aí vem o treinamento. Ele tem que aceitar toque, ele tem que gostar de conviver com as pessoas, então ele tem que ser muito bem socializado e treinado, devidamente adestrado, tá bom, Brenda? Tá, aqui, mas a professora também? Aí a professora, ela tem que saber, ela tem que ter um treinamento sobre como ela vai agir com aquele cão. Ela não precisa exatamente ela fazer o treinamento do cão. O que geralmente se faz, a pessoa que treina, o adestrador, o treinador que vai, depois ele faz uma coisa que a gente chama de acoplamento. Eu te ensino como que você vai agir com esse cachorro, tá? Você vai usar esses comandos, esses comandos, esses comandos. Então, ela vai poder estar sozinha nessa ação, se ela devidamente conseguir conduzir aquele animal. Ou, neste caso, o treinador também pode estar junto também. Tá? Que é diferente na terapia. Na terapia, no caso da psicologia, nós não podemos ter uma terceira pessoa no consultório. No consultório fica só, no meu caso, só o meu cachorro, o Todd e eu. Isso é questão do sigilo. No meu caso é isso. Agora, existem outros profissionais que usam o animal como terapeuta também, co-terapeuta que a gente fala. Que, por exemplo, os fisioterapeutas, né, que tanto usam os cães. Uma coisa que a gente conhece bastante é a ecoterapia, que geralmente tem lá uma equipe de profissionais, dentre eles os fisioterapeutas, os educadores físicos, os terapeutas ocupacionais, os pedagogos. Então, existem uma série de profissionais que atuam com terapia assistida por animais, né? E todos eles têm esse preparo. No caso da minha profissão, na psicologia, pelo sigilo das informações, nós não podemos ter alguém conosco além do nosso paciente ou cliente dentro do consultório. Olha, perfeito. Eu vou pedir você licença para a gente ir para o intervalo. Sim, claro. E nós vamos falar no último bloco sobre o seu consultório, como é que funciona tudo lá dentro. Bom. Pode ser? Claro. Até daqui a pouco. Gente, a gente volta com esse assunto maravilhoso.
Queridos, estamos de volta com mais um bloco do Bons Amigos Pet, com a psicóloga e terapeuta sistêmico, que nós vamos falar disso daqui a pouco também, para falar sobre os animais, né? As terapias e atividades com os animais. E agora ela vai falar um pouquinho de como funciona isso dentro do consultório dela. Só para abrir um parênteses, você falou no bloco anterior que no consultório só pode paciente e você, que é Isso. a psicóloga. Mas se o paciente tiver alguma questão, digamos assim, de mobilidade ou tiver uma dependência com a mãe ou com o pai muito grande, você consegue deixá-lo sozinho no seu consultório? A gente vai fazendo um trabalho até conseguir que essa pessoa fique sozinha, né? Tá. Porque é regra importante, né? E não pode ser deixada de lado o sigilo das informações do que eu consigo com aquela pessoa no consultório. Sim. Então, não tem como eu ter outra pessoa, a não ser nessa fase de adaptação, às vezes com criança, às vezes a primeira sessão, até adquirir aquela confiança com a gente. Aí nós fazemos uma sessão livre, de mais brincadeiras, para ele ir confiando, ou ela, né, a criança ir confiando em mim e, né, no animal, né, no cachorro. Sim. E aí depois a mãe se retira. Sim, e o Todd, que é o seu cachorro, ele tem um treinamento de quanto tempo já? Devidamente treinado sempre, na verdade, né? Ah, tá. O Todd, inclusive, a gente já está até preparando para... Daqui a algum tempo ele já vai ser aposentado e teremos outro, né? No lugar dele, ou outra, né? Porque ele já vai fazer 8 anos, olha, né? Então a gente já está pensando nesse tempo que a gente precisa respeitar muito o tempo dele. Mas desde que ele chegou, filhotinho, pequenininho, já, aliás, desde antes, né? Na seleção dele, quando fomos escolher quem seria, né, aquele cachorro que levaríamos para casa, que ele foi de uma doação. Então, nós escolhemos já fizemos ali os devidos testes que o Andrés que fez. Gente, o Andrés é adestrador, treinador, veterinário, esposo da nossa querida amiga. Estou também colocando o @, dele aqui. Tem programa aqui no canal gravado com ele. Isso mesmo. Então, ele fez a seleção já avaliando o temperamento, o comportamento dele ali. Filhote. Filhotico, pequenininho. E aí, ele foi para casa e aí começou o treinamento dele. Então, desde então, ele foi treinado intensivamente até poder começar a atuar, que nós começamos a atuar já quando ele tinha uns 3, eu acho, uns 3 anos. Poderia ter começado antes, mas por outras questões que nós não começamos, nós não estávamos por aqui, morando aqui, então foi por isso. Então, ele estava sendo preparado e ele tem sempre reciclagem, porque em casa, aí acaba que lá em casa todos nós somos treinadores, né? O tempo Inclusive o meu filho, o Matheus, que mais treina o Todd, nos comandos e tudo. Então, o Todd, também por ter, desde cedo, crescido junto com o Matheus, ele tem essa convivência com crianças, então tem muita facilidade com crianças. Perfeito. E Lili, me fala o seguinte, o que dentro, com uma pessoa autista, qual é alguma atividade ali dentro do consultório que o Todd faz? Olha, na verdade, a gente não realiza só atendimento com autistas, né? Mas o autismo a gente vai avaliando quais são as necessidades dos autistas. Então, por exemplo, eu estou sempre em contato com a família e avaliando o que precisa, né? O que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar, por exemplo, nós já trabalhamos... vou dar um exemplo. Uma criança autista que tinha dificuldades com a questão da higiene, da sua, né, higiene. Sim. Então, escovar os dentes, tomar o banho, não era coisa interessante para ele. Então, nós fizemos uma atividade onde o Todd veio com esse colete, um dos coletes todo colorido, cheio de coisas dentro, né? E nós fomos trabalhando. E ali tinha sabonete, ali tinha pasta de dente, ali tinha várias coisas, né? Uma outra criança que tinha dificuldade de ir para o dentista. E foi muito difícil, muito traumático o primeiro encontro com o autista. Com o autista, não, desculpa, com o dentista. E aí, o que nós fizemos? Preparei dentro desse, né, dentro desse colete do Todd, todos aqueles materiais de criança de brincar de médico,
sabe? E de dentista, que eu tenho também. Então, tudo de brinquedo, aqueles aparelhos de dentista e de médico tinham lá. E aí ele então fez, o Todd foi o paciente dele Ai, que e legal. ele foi o dentista, Inverteu né? o papel. Invertemos os papéis. E aí nós fizemos todo um trabalho, aí fez o tratamento dentário, arrancou vários dentes, porque até então ninguém tinha conseguido, né, mexer na boquinha dele. Então, como não escovava direito, porque toda a sensibilidade que eles têm. Sim. Então, aí, mas hoje tá super tranquilo, já renovou os dentinhos, tudo, tá tudo certo. Que delícia. Olha, o papo tá ótimo. E eu vou aproveitar, sem abusar da sua vontade, de convidar para gravar mais um episódio. Claro, vamos sim. Que aí nós vamos colocar na semana que vem, gente. Vamos nessa vibe. Ó, semana que vem a gente volta. E lembre-se que agora, logo em seguida aqui dos créditos, tem um vídeo com animais para adoção. Por favor, escolha Isso aí. um deles, o coração tocar e adote, né, Lili? Adote, gente, vamos adotar. Beijo, até semana que vem.